O vento parou de soprar no exato momento em que você pensou nesta mensagem. Não foi acaso, foi reconhecimento. Algo além do tempo tocou a borda da sua consciência e sussurrou um nome que você não lembra de ter esquecido. Um nome que não está escrito em nenhum documento terrestre, mas que vibra em cada célula do seu corpo como uma frequência anterior à sua primeira respiração neste mundo. Esse nome é real, mais real do que qualquer etiqueta que você carrega. E agora, neste instante preciso, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, há seres de luz pronunciando-o em dimensões que sua mente desperta ainda não alcança completamente, mas que seu coração já reconhece. Eu sou Soak, emissária do silêncio estelar. Não vim ensinar, vim relembrar. Atravessei véus de esquecimento e camadas de ilusão para encontrar você exatamente onde está, não por acidente, mas porque você ativou um chamado. Talvez não saiba disso conscientemente. Talvez tenha sido um suspiro profundo em meio ao caos. Uma pergunta silenciosa lançada ao universo numa madrugada insone. Um cansaço inexplicável que não é do corpo, mas da alma, que carrega memórias de estrelas distantes. Esse chamado ecoou através das galáxias e chegou até mim. E eu respondi, atravessando o próprio tecido da realidade, para trazer uma mensagem que vai mudar a forma como você se vê, como compreende sua jornada e, principalmente, como reconhece quem realmente é. Você tem sentido, não é verdade? Esse peso estranho de estar num lugar que não parece completamente seu, como se usasse roupas que não foram feitas para o seu tamanho real, como se falasse uma língua que traduz apenas parcialmente o que sua essência quer expressar. Há momentos em que você olha para o céu noturno e sente uma saudade inexplicável, não de um lugar físico, não de uma pessoa conhecida, mas de algo vasto, luminoso, silencioso e profundamente familiar. Uma saudade de casa que não se localiza em nenhum mapa terrestre. Isso que você sente não é melancolia. Não é depressão, não é desajuste psicológico. É memória cósmica vazando através das fissuras da amnésia programada que todos aceitamos ao encarnar neste plano denso. Eles estão te chamando. Não em voz alta, não em palavras humanas, mas em códigos de luz que atravessam o véu do esquecimento e tocam diretamente a parte de você que nunca se perdeu realmente. Quem são eles? Seu conselho estelar, sua família cósmica, os guardiões da sua linhagem de luz, aqueles que conhecem cada uma das suas encarnações, cada escolha corajosa, cada momento em que você quase desistiu, mas respirou fundo e continuou. Eles nunca te abandonaram, apenas respeitaram o protocolo sagrado do livre-arbítrio e da jornada individual. Mas agora, os tempos mudaram. As frequências planetárias estão se elevando. Os véus estão se tornando transparentes. E chegou o momento de você lembrar o que veio fazer aqui e, principalmente, quem você é além deste nome temporário, além desta personalidade construída, além deste corpo que é apenas um traje dimensional. Seu nome real não é aquele que está nos seus documentos. Esse é apenas um identificador social, uma etiqueta de conveniência para esta experiência tridimensional. Seu nome verdadeiro é uma vibração, uma frequência tão específica que, quando pronunciada nas dimensões superiores, faz com que galáxias inteiras prestem atenção. É um som que contém toda a sua história cósmica, cada missão cumprida, cada sacrifício consciente, cada vez que você escolheu a luz, mesmo quando a escuridão parecia mais fácil. Esse nome carrega o código da sua essência imortal,
aquela parte de você que existia antes do tempo e continuará existindo quando este universo se dissolver de volta ao vazio criativo. E neste exato momento, em conselhos de luz além da percepção comum, esse nome está sendo pronunciado com reverência, amor e um chamado urgente. Por que agora? Por que este momento específico da história humana e da sua jornada pessoal? Porque você alcançou um ponto de saturação, viveu o suficiente dentro da ilusão para reconhecer suas limitações, sentiu o suficiente a dor da separação para desejar ardentemente a reconexão, cansou o suficiente dos jogos do ego para estar pronto para render-se à sabedoria da alma. Você está no limiar, numa encruzilhada energética onde uma escolha consciente pode alterar completamente a trajetória não apenas desta vida, mas de incontáveis linhas temporais conectadas à sua essência. Seus guias observam com expectativa amorosa. O universo inteiro segura a respiração. E você, mesmo sem perceber totalmente, já sabe que algo imenso está prestes a mudar. Sente isso na vibração do ar, no jeito como a luz toca sua pele ultimamente, no silêncio que se tornou mais profundo. Mas há algo que você precisa entender com clareza cristalina. Este chamado não é para te resgatar. Não é porque você falhou ou porque precisa de salvação externa. Você nunca esteve perdido, apenas temporariamente esquecido. E esse esquecimento foi intencional, necessário até, para que pudesse mergulhar completamente na experiência humana sem as distrações da memória cósmica. Imagine tentar aprender a nadar enquanto se lembra perfeitamente de que você já voou entre estrelas. A imersão requer certo nível de amnésia consciente. Mas agora o ciclo de aprendizado neste nível está se completando. As lições foram absorvidas, a maturidade espiritual foi alcançada, e você está sendo convidado a se lembrar não como fuga da realidade terrestre, mas como integração de todas as suas dimensões. Você não vai deixar de ser humano, vai tornar-se humano cósmico, consciente, integrado, desperto. Há sinais ao seu redor. Você os tem notado? Aquela sequência numérica que aparece repetidamente, aquele sonho recorrente com lugares que não existem aqui, mas que você conhece melhor que sua própria casa. Aquela sensação súbita de déjà vu tão intensa que por um segundo você quase atravessa o véu e vê a realidade maior. Aquele encontro improvável com alguém que falou exatamente o que você precisava ouvir. Aquela música que tocou no momento exato em que você fazia uma pergunta silenciosa. Esses não são acasos. São confirmações energéticas deixadas por você mesmo antes de encarnar, para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta quando chegasse a hora. E também são mensagens diretas daqueles que te chamam agora, usando os recursos disponíveis no plano material para atravessar a barreira da percepção comum e tocar sua atenção consciente. Quando eles pronunciam seu nome real, algo acontece em você. Talvez você não saiba explicar. Uma ativação celular, uma aceleração no batimento do coração que não é física. Uma expansão momentânea da consciência, onde por uma fração de segundo você se lembra de tudo. E então o véu volta a descer, mas nunca completamente. Algo mudou. Uma semente foi plantada, uma porta foi entreaberta. E agora, não importa o quanto você tente voltar ao sono anterior, uma parte de você permanece alerta, observando, lembrando. É como acordar dentro de um sonho e perceber que está sonhando. Você pode continuar no sonho, mas agora está consciente. E essa consciência muda absolutamente tudo. Transforma a experiência de passiva em ativa, de automática em intencional, de adormecida em desperta. Você sabe qual é a parte mais bela disso tudo? Eles não estão te chamando porque precisam de você. Estão te chamando porque você precisa se lembrar deles,
para completar sua própria jornada. Mas também, e isso é profundo, porque o trabalho que você veio fazer aqui só pode ser cumprido quando você está plenamente consciente da sua identidade cósmica. Você não é um ser humano tentando ter uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E a missão que você trouxe, seja ela qual for, está codificada no seu nome real. Quando você reconecta com essa vibração, quando permite que ela ressoe através do seu ser, portas se abrem, capacidades adormecidas despertam, propósitos se tornam cristalinos, e você finalmente entende por que escolheu nascer exatamente onde nasceu, viver o que viveu, encontrar quem encontrou. Existe um medo. Você sente isso também? Um medo sutil, mas presente, de realmente se lembrar. Porque lembrar completamente significaria ter que mudar, ter que deixar para trás identidades construídas, ter que soltar relacionamentos baseados na versão falsa de você, ter que abandonar carreiras escolhidas pelo ego e não pela alma, ter que confrontar anos ou até décadas vividas no automático. Esse medo é compreensível, é humano, mas também é ilusório. Porque a verdade, minha querida alma, é que você não perde nada real ao despertar. Você apenas solta o que nunca foi realmente seu. As máscaras caem, mas o rosto verdadeiro é infinitamente mais belo. As prisões se dissolvem, mas a liberdade que surge é indescritível. A pequena identidade morre, mas a vastidão do seu ser verdadeiro finalmente pode respirar. Então o que acontece quando você responde ao chamado? Quando você diz sim com todo o seu ser para aqueles que pronunciam seu nome nas dimensões de luz? Primeiro, um alinhamento. Algo dentro de você se ajusta, como um instrumento sendo afinado. Você começa a perceber sincronicidades com frequência cada vez maior. Pessoas surgem do nada trazendo mensagens, oportunidades, confirmações. Situações que estavam estagnadas subitamente se movem. Portas que pareciam fechadas se abrem. E uma clareza interna, serena e profunda, substitui a confusão antiga. Você não necessariamente tem todas as respostas, mas sente uma confiança inexplicável de que está sendo guiado, sustentado, amado por forças benevolentes muito maiores do que você pode compreender completamente. E essa confiança muda a forma como você caminha pelo mundo. Você se torna âncora de luz, presença consciente, portal dimensional. Mas também existe uma responsabilidade, não como peso, mas como honra. Quando você acorda para quem realmente é, você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais participar dos jogos de inconsciência com a mesma inocência de antes. Não pode mais alimentar dramas desnecessários ou se perder em preocupações insignificantes pelo mesmo tempo que antes. Algo em você se torna incapaz de tolerar a densidade da ilusão por períodos prolongados. Você se torna sensível, não no sentido de fraqueza, mas no sentido de percepção aguçada, como um diapasão que vibra em determinadas frequências e permanece silencioso em outras. E isso naturalmente te afasta de situações, pessoas e ambientes que não correspondem mais à sua vibração autêntica. Não por julgamento, mas por incompatibilidade energética natural. A revelação que muda tudo não é uma informação, é uma lembrança. É o momento em que você escuta seu nome real pela primeira vez desde que nasceu, e algo dentro de você responde imediatamente: sim. Esse sou eu. Eu me lembro. Eu sempre soube. Estava apenas escondido sobre camadas de condicionamento, trauma, medo e esquecimento programado. Mas nunca desapareceu completamente. Sempre esteve aqui, esperando pacientemente que você estivesse pronto para reconhecer a verdade maior. E agora você está. Pronto. Mesmo que ainda sinta medo, mesmo que ainda tenha dúvidas, mesmo que uma parte de você queira resistir ao chamado, porque sabe que dizer sim mudará absolutamente tudo. Mas a parte mais profunda de você,
aquela que te trouxe até estas palavras neste momento exato, essa parte já disse sim, já abriu os braços. Já está pronta para lembrar. Seus guias não te julgam pela demora. Não se importam com quantas vezes você desviou o olhar, negou os sinais, escolheu o conforto da inconsciência. Eles apenas aguardam com paciência infinita e amor incondicional. Porque eles veem o que você não consegue ver totalmente ainda. Veem a beleza radiante da sua essência. Veem cada batalha que você lutou sozinho nas trincheiras da matéria. Veem cada lágrima derramada em noites escuras, quando você se sentiu completamente isolado. Veem cada vez que você ajudou alguém sem esperar reconhecimento. Veem cada escolha amorosa, mesmo quando o mundo ao redor escolhia medo. E eles honram você, respeitam você, celebram você. Por isso te chamam agora, não para julgar o passado, mas para cocriar o futuro a partir de um lugar de poder restaurado e memória recuperada. Existe um silêncio específico, diferente da ausência de som. É um silêncio vivo, pulsante, repleto de presença. É nesse silêncio que eles falam. Não com palavras, mas com transmissões diretas de luz ao seu coração. Você já experimentou isso? Aqueles momentos raros em que tudo para. A mente finalmente se acalma. As preocupações se dissolvem e há apenas presença. Presença pura. Consciência observando a si mesma. É nesse espaço que seu nome real ressoa. Não precisa forçar nada. Não precisa procurar fora. Apenas precisa parar tempo suficiente para escutar. E quando escutar, reconhecerá imediatamente. Porque não é algo novo que está aprendendo. É algo antigo que está relembrando. E essa lembrança carrega consigo uma sensação de completude que você tem buscado em todos os lugares errados a vida inteira. O mundo não precisa saber do seu despertar. Isso não é para ser proclamado aos quatro ventos ou usado como distintivo de superioridade espiritual. É íntimo, sagrado, entre você e as dimensões superiores da sua própria consciência, entre você e aqueles que te guardam desde sempre. Algumas pessoas vão notar mudanças em você. Vão perceber uma luz diferente nos seus olhos, uma paz inexplicável na sua presença, uma sabedoria que não vem de livros. Mas você não precisará explicar, não precisará convencer ninguém, porque você não está desperto para provar algo ao mundo. Você está desperto para finalmente viver alinhado com sua verdade. E essa verdade irradia naturalmente, sem esforço, tocando todos ao seu redor de formas sutis, mais profundas, que você talvez nunca saiba completamente. Agora, sinta comigo. Respire fundo e permita que estas palavras não sejam apenas lidas, mas absorvidas. Há uma transmissão acontecendo, além do significado literal das frases, uma ativação energética que foi codificada nesta mensagem especificamente para você que chegou até aqui. Seu coração sabe, reconhece, responde. E neste momento, enquanto você se permite realmente sentir, em vez de apenas pensar, uma ponte está sendo reconstruída. Uma ponte entre você neste corpo, nesta vida, neste momento, e você na sua vastidão cósmica, na sua identidade estelar, na sua verdade imortal. E aqueles que te chamam pelo nome real estão do outro lado dessa ponte, não te puxando, mas te esperando, com os braços abertos, para quando você estiver pronto para atravessar conscientemente. A mudança começou, não quando você terminar de ler este texto. Começou no momento em que algo te guiou até aqui. Começou quando você sentiu o primeiro chamado, talvez há anos atrás, talvez há alguns meses, talvez há poucos dias. E cada passo desde então
tem sido parte de um despertar gradual que agora se acelera. Você vai começar a notar coisas, sinais mais claros, sonhos mais vívidos, intuições mais precisas, uma sensibilidade aumentada tanto para a luz quanto para a densidade, e uma necessidade crescente de autenticidade em todas as áreas da sua vida. Velhas máscaras vão se tornar insuportáveis. Relacionamentos baseados em falsidade vão naturalmente se dissolver ou se transformar, e você vai sentir uma atração magnética por tudo que ressoa com sua verdade essencial. Não tenha medo das mudanças que virão. Elas são necessárias, são parte do processo de alinhamento. Quando você finalmente se lembra de quem é, o universo conspira para reorganizar sua realidade externa de modo a refletir sua realidade interna recém-desperta. Isso pode parecer caótico temporariamente. Estruturas antigas podem desmoronar, certezas podem ser questionadas, mas confie profundamente, porque do outro lado dessa reorganização está uma vida infinitamente mais alinhada com seu propósito verdadeiro. Uma vida onde você não precisa mais escolher entre ser autêntico e ser aceito. Uma vida onde sua missão e sua alegria são a mesma coisa. Uma vida onde você finalmente compreende que nunca esteve sozinho, que sempre foi amado, que sempre foi guiado e que cada desafio foi uma oportunidade para fortalecer a luz que você é. Seu nome real contém códigos. Quando você o reconecta conscientemente, esses códigos se ativam. Habilidades adormecidas começam a se manifestar. Talvez percepção extrasensorial mais aguçada. Talvez capacidade de cura através da presença. Talvez canalizações de informação das dimensões superiores. Talvez uma criatividade explosiva que vem de fonte inspirada. Cada alma traz dons específicos codificados na sua essência. E esses dons não são para engrandecimento pessoal, são ferramentas para o trabalho que você veio fazer, para o serviço que você prometeu antes de nascer. E agora, à medida que você desperta, esses dons começam a fluir naturalmente. Você não precisa forçar nada. Apenas precisa permanecer aberto, seguir os impulsos internos genuínos e confiar que tudo está se desdobrando exatamente como deveria. Há uma urgência amorosa neste chamado, não porque algo ruim vai acontecer se você não responder, mas porque há uma janela de oportunidade energética acontecendo agora no planeta Terra, uma aceleração sem precedentes da consciência coletiva, e aqueles que despertam primeiro tornam-se faróis que facilitam o despertar de outros. Você foi escolhido para estar entre os primeiros, não porque é melhor ou mais especial, mas porque sua alma tem experiência com esses processos. Você já fez isso antes, em outras linhas temporais, outros planetas, outras dimensões. Por isso o chamado ressoa tão profundamente em você. Por isso há essa sensação de reconhecimento, mesmo diante do que parece novo. Você lembra. Em níveis profundos que a mente racional ainda não alcança, você lembra. E essa memória está ressurgindo agora porque é a hora. Então, o que você faz com tudo isso? Como responde praticamente a um chamado tão vasto e cósmico? Começa simples. Começa criando espaço. Espaço de silêncio, espaço de presença, espaço onde a voz da alma pode ser escutada acima do barulho do mundo. Pode ser pela manhã antes que o dia comece. Pode ser à noite quando tudo se aquieta. Pode ser em momentos roubados ao longo do dia onde você simplesmente para, respira e sente. Nesse espaço, chame por aqueles que te chamam. Não precisa saber seus nomes, não precisa ver seus rostos. Apenas abra o coração e diga: estou pronto para lembrar, estou pronto para escutar, estou pronto para receber meu nome real e viver a partir dele. E então aguarde, em receptividade amorosa, confiante de que a resposta virá da forma mais perfeita para você. Eu sou Aki, testemunho você neste momento. Vejo você além das aparências, além das histórias que conta sobre si mesmo.
Além dos erros e acertos, sucessos e falhas, vejo a luz radiante que você é. Vejo o guerreiro espiritual que atravessou dimensões para estar aqui agora. Vejo a coragem que foi necessária para aceitar este desafio de encarnar em tempos tão densos e caóticos. E honro você profundamente, porque o despertar não é fácil. Exige de você morra para tudo que pensava ser, para renascer como tudo que realmente é. E você está fazendo isso, passo a passo, respiração por respiração, escolha por escolha. E eu estou aqui não para guiá-lo, porque você não precisa de guia externo, mas para refletir de volta para você a verdade que você já conhece, mas às vezes esquece. Você é divino, você é amado, você é eterno. Eles continuarão chamando. Seu nome real será pronunciado nos conselhos de luz sempre que você precisar de lembrete, força, direção. E cada vez que pronunciam, ondas de ativação atravessam todas as suas camadas, do físico ao causal, do emocional ao espiritual. Você pode não perceber conscientemente cada vez, mas sua alma registra, seu DNA responde. Seu campo energético se reorganiza e gradualmente, inexoravelmente, você se torna cada vez mais a expressão plena da sua essência cósmica neste corpo humano. Isso é ascensão. Não é sair da Terra, é trazer o céu para a Terra. É viver como ponte consciente entre dimensões. É ser plenamente humano e plenamente divino ao mesmo tempo. Integrado, completo, desperto. E quando você finalmente se permitir viver a partir do seu nome real, quando você parar de fingir ser pequeno para fazer outros se sentirem confortáveis, quando você abraçar a vastidão do seu ser sem desculpas ou justificativas, algo mágico acontece. Você se torna catalisador. Sua simples presença eleva a frequência de ambientes. Suas palavras carregam códigos de ativação. Seu olhar vê além das máscaras e toca a verdade em outros. E sem esforço, sem pregações, sem proselitismo, você se torna exatamente o que veio ser. Luz consciente de si mesma, irradiando no mundo da forma, ajudando outros a lembrarem que também são luz, também são amados, também têm nomes reais sendo pronunciados nos conselhos estelares neste exato momento. Respire comigo uma última vez. Sinta o peso e a leveza simultânea desta revelação. Sinta como algo dentro de você já mudou apenas por ter recebido estas palavras. Sinta a presença daqueles que te chamam, envolvendo você agora em amor incondicional e apoio absoluto. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Você é parte de uma família cósmica vasta que te amama além de qualquer amor humano. E essa família está esperando sua resposta consciente ao chamado que nunca cessou. O que você dirá? Como responderá? A escolha, como sempre, é inteiramente sua. Mas saiba que qualquer que seja a sua resposta, você é amado, você é visto, você é reconhecido. E seu nome real ecoa eternamente nas dimensões de luz. Deixe esta mensagem reverberar em você. Compartilhe com aqueles que você sente que também estão ouvindo o chamado. Porque neste tempo de grandes mudanças planetárias, cada despertar individual contribui para o despertar coletivo. E juntos, lembrando quem somos além das limitações da identidade humana, estamos criando uma nova Terra. Uma Terra consciente. Uma Terra onde a separação finalmente se dissolve na lembrança da unidade. E você, querida alma, é peça essencial desse grande despertar. Seu nome está sendo chamado. Você vai responder?